Hoje eu queria falar um pouco, resumidamente, a respeito de perdão, né? A importância do perdão, o valor do perdão, o que é perdoar, o que é ser perdoado, o que é pedir perdão e abrir o coração também para perdoar. Provérbios vai dizer que é um texto muito conhecido. Provérbios diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Alguém já leu esse texto aqui? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E pensando nesse texto, até escrevendo uma mensagem a respeito desse texto, guarde o seu coração, proteja o seu coração, eu entendi, irmãos, que tudo que nós somos, e falamos muito sobre isso no primeiro seminário, tudo que nós somos procede do nosso coração, procede de dentro de nós. E qual é o perigo de se perder o coração? Porque eu costumo dizer que se nós perdermos o coração, já era, irmãos. Como seres humanos, se eu perder o meu coração, eu perco a minha humanidade. Se eu perder o meu coração, eu perco a capacidade de ser humano, de ser gente. Porque a gente começa a perder o coração nas coisas pequenas. A gente começa a perder o coração, a gente começa a ser menos humano com as coisas pequenas. Quando eu nutro no meu coração a raiva por alguém, quando eu nutro no coração a falta de perdão sobre a vida de alguém, eu estou perdendo o meu coração aos poucos. Ninguém se torna desse jeito aqui que nós vimos, né? Pessoas que não se preocupam com a dor do outro, que, embora tivesse um homem morto ali naquelas ferragens, eles continuaram saqueando, eles continuaram subtraindo a carga daquele caminhão, sem ao menos se preocupar com aquilo que estava acontecendo. E eu acredito que essas pessoas não se tornaram assim de um dia para a noite, elas não se tornaram assim em apenas um momento. Elas foram se tornando assim, elas foram se construindo assim, elas foram perdendo o coração dessa maneira. E é por isso que, sabiamente, a Bíblia vai nos dizer, mais uma vez eu repito, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Eu sei que tem muita gente, e isso é bom demais. Não, pastor, eu oro muito, eu sou de oração, eu sou de guerra, eu sou de batalha, eu sou de clamor, eu passo a madrugada orando, eu passo a madrugada clamando. Mas, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, não adianta nada você ser muito de oração se o seu coração já foi embora. Se você não tem misericórdia das outras pessoas, se você não consegue perdoar as outras pessoas, se você não consegue pedir perdão a outras pessoas. Eu vejo muita gente cuidando do corpo físico. Não, pastor, estou na academia todo dia, não perco um dia de academia, estou lá, estou malhando, estou construindo o meu corpo, estou construindo, né, o meu físico. Mas embora tenha uma aparência linda, o coração já foi perdido. E eu queria perguntar para você nessa noite, que adianta ter um físico maravilhoso? De que adianta ter uma grande espiritualidade se nós não tivermos coração, irmãos? Se nós não tivermos amor pelo próximo, se nós não formos Jesus ou não nos tornarmos Jesus para a vida de alguém. E por isso eu queria começar esse seminário hoje, pode colocar o slide para mim, por favor, falando sobre perdão, porque considero eu que um dos grandes males do nosso século, ou da nossa igreja quando eu digo de uma forma globalizada, de uma forma generalizada, é a falta de perdão, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E talvez esse seminário, essa lição de hoje, ela venha para te despertar de algumas coisas que você nem imagina, que você nem sabe, que você comete ou que você vive, mas que você está vivendo. Então, eu queria pedir sua atenção para nós falarmos um pouco hoje sobre perdão na nossa primeira palestra do seminário Cura da Alma. Eu fiz questão de colocar como primeiro slide aqui, né, como primeira palavra ou primeira mensagem, essa frase, na verdade, essa reflexão muito bacana a respeito de perdão. Perdão é remédio, irmãos. Perdão é aquilo que cura em muitos momentos. Perdão é remédio que na hora pode ser amargo. Não tem remédio que é muito ruim. Tem remédio que a gente toma, que a gente ingere, mas a gente, poxa vida, por que eu estou tomando isso aqui? Por que eu preciso tomar esse negócio ruim? Mas a gente sabe que aquilo vai curar a gente. Quem já precisou tomar chá de boldo aqui, irmão? Então vocês sabem o que eu estou falando, né?
Chá de boldo é amargo, é ruim, a gente não gosta, quer dizer, não sei se tem alguém que gosta de chá de boldo, mas eu não gosto de tomar chá de boldo, mas eu sei que quando o fígado está dando aquela baqueada, tomar um chazinho de boldo, daqui a pouco eu estou novinho, 0 bala, pronto para comer uma pizza novamente. Então, perdão é remédio, na hora pode ser amargo, mas faz bem. Alivia o mal-estar interior e traz paz para a alma. Por que eu coloquei ali que na hora pode ser amargo? Porque, irmão, pedir perdão não é fácil. É fácil pedir perdão? É fácil você olhar nos olhos de alguém e dizer para a pessoa que está diante de você? Para Deus é fácil. Por quê? Porque a gente não está vendo Deus. A gente ora de olho fechado, não é verdade? Só que quando eu vou pedir perdão a alguém, eu não posso, não tem como, irmão, me perdoe em nome de Jesus, de olho fechado, não dá. Então, se tem uma das coisas que eu acho, embora Deus tenha me tratado muito nisso, e esse seminário também, ele vai falar sobre isso, embora eu ache o perdão totalmente necessário, hoje tem até uma facilidade para isso, mas eu sei que não é fácil você olhar para alguém e pedir perdão. E também não é fácil você ouvir alguém que te feriu, que fez alguma coisa contra você, que te magoou, que se levantou contra a sua vida, que te prejudicou em algum momento, te pedir perdão. Por isso que o perdão, ele é amargo, tanto de se pedir, quanto de se receber também, dependendo de quem esteja nos pedindo perdão. Mas é importante nós entendermos que, embora naquele momento em que nós estejamos pedindo perdão ou perdoando, esteja amargo, não esteja do jeito e da maneira que nós queríamos, ele, irmãos, faz bem. Ele alivia o mal-estar interior e ele traz paz para a alma. E se tem uma coisa que a gente precisa para viver bem na vida, é paz na alma. Se tem uma coisa que a gente precisa pedir muito a Deus e desenvolver isso também na nossa vida cristã, na nossa vida diária, é ter paz na alma. Já ouviu falar sobre a paz que excede todo entendimento? Quem já ouviu falar desse texto aqui? Essa é aquela paz que a gente está vivendo um turbilhão, que a gente está passando por uma adversidade, que a gente está sendo bombardeado pelo inferno, que a nossa mente, que o nosso intelecto, que o nosso coração estão sendo setados pelo inferno, mas a gente consegue manter a paz. E manter a paz num tempo de adversidade, no momento em que nós estamos pressionados por alguma situação, é fundamental e importantíssimo. O que é perdão? Em grego, a palavra perdão é charizomai, e tem a sua raiz na palavra também grega charis. Charis, a tradução da palavra charis é graça. E o que nós entendemos sobre graça? Qual é o senso comum da palavra graça? Todas as vezes que nós falamos graça de Deus, favor de Deus, o que nos vem à memória? Um favor imerecido, não é verdade? O que é um favor imerecido, pastor? É fazer algo por alguém que alguém não merece. É dar algo a alguém que aquele alguém não merece. Então, a palavra perdão, que é charizomai, ela tem a sua raiz na palavra charis, que significa graça. Então, querido, eu quero que você comece a entender nessa noite que graça, que perdão, né? Que a palavra perdão também significa graça. Que a palavra perdão significa exatamente isso. Dar a alguém algo que esse alguém não merece. Não foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário? Se sacrificar para nos trazer perdão. Por que Jesus precisa passar pela cruz do Calvário, pastor Alberto? Porque Deus não volta atrás nas suas palavras. A palavra de Deus diz que que o salário do pecado é a morte. Então, por saber que nós não aguentaríamos carregar ou pagar e continuar vivo o salário do pecado que nós cometemos, Jesus ele escolhe nos perdoar, subir na cruz do Calvário e morrer pela minha vida e pela sua vida. Então guarde isso aqui no seu coração. O tema principal do cristianismo é perdão. O tema principal do cristianismo não é poder de Deus, né? A gente vê muita gente, não, pastor, eu só gosto da igreja que tem muito poder de Deus. O tema principal do cristianismo não é nenhum outro tema que não seja perdão. Essa é a razão de ser da cruz de Cristo. Existem momentos na nossa vida que a gente vai precisar perdoar pessoas que nunca tiveram a hombridade ou a capacidade de nos pedir perdão. Alguém já passou por isso na vida alguma vez?
Gente que não tem a capacidade, que não tem a hombridade, que não tem a honra, que mesmo sabendo que te feriu, que se levantou, que fez alguma coisa contra a sua vida, nunca teve, nunca terá a capacidade de chegar para você e te pedir perdão. Mas essas pessoas também precisam ser perdoadas. Não porque elas mereçam. Lembra que eu falei aqui no slide passado que perdão também é dar a alguém aquilo que aquela pessoa não merece? Então, pastor, por que eu tenho que perdoar alguém que me fez alguma coisa e ainda que essa pessoa não tenha tido a capacidade de me procurar e pedir perdão? Porque é você que não merece carregar o peso dessa pessoa nas suas costas para o resto da vida. Irmão, quem já passou por um tempo desse aqui, ou quem está passando por um tempo desse, sabe o que eu estou dizendo? Quando a gente não perdoa alguém que nos fez mal, o cara às vezes já está tocando a vida dele para lá, está fazendo outras coisas, está aprontando com outra pessoa também, porque tem gente que é assim, que não aprende nunca. Apronta aqui, aí viu que deu ruim aqui, vai aprontar no outro canto, né? Mas a gente não merece carregar o peso dessa pessoa nas costas. Então, quando eu não perdoo, quando eu estou com sentimento de vingança por alguém, algum escritor diz, né, que vingança é tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. E a falta de perdão também é isso. Porque eu estou aqui maquinando na minha cabeça, Deus, aí, ó, e tem gente que crente ainda que transveste, né, justiça própria em justiça de Deus. Quer que Deus mate a pessoa que lhe fez mal e fica assim, Deus, eu quero a tua justiça. Deus faz justiça na vida daquela pessoa, Senhor. Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A justiça pertence ao Senhor. E o tempo de justiça também. Você consegue entender isso aqui? Então, o que eu quero dizer para você é, não é fácil perdoar. Dar algo a quem não merece é sempre difícil. Mas a despeito de ser difícil, é necessário. O escritor Philip Yancey disse que o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio, da culpa e da dor. Aí aquela coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Por que perdoar é difícil? Porque é um perdão, irmãos. É uma perda grande. Às vezes, para perdoar alguém, na maioria das vezes, para perdoar alguém, a gente vai precisar abrir mão da razão. A gente vai precisar abrir mão, né, das nossas certezas, das nossas convicções e da nossa razão. Porque perdoar é isso, é liberar alguém. Existe uma outra definição para a palavra perdão que é deixar ir. Deixa ir, libera. Então eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, para que Deus comece a curar o teu coração nesse lugar. Se você tem alguma coisa no seu coração contra alguém, é noite de você deixar essa pessoa ir. Se você tem algo no seu coração contra alguém que te feriu, contra alguém que te magoou, contra alguém que te machucou, contra alguém que te fez alguma coisa, é noite de você deixar essa pessoa ir. Sabe por quê, irmãos? Porque perdão diz para a gente e para quem está em nossa volta o que nós carregamos no coração. Eu quero te perguntar nessa noite, o que você tem dentro de você? O que você carrega no seu coração? Uma mulher, no dia do seu aniversário, ela recebeu um vaso, ela recebeu, na verdade, uma caixa de presente da sua vizinha. E ela pegou aquela caixa com tanta alegria, com tanta felicidade, e abriu aquela caixa. Quando ela abre aquela caixa, tinha um monte de esterco que fala, né? Que são aquelas bolinhas do cavalo lá, dentro da caixa. E aquilo entristeceu aquela mulher, e ela falou, puxa, mas eu nunca fiz nada para minha vizinha, por que que ela me mandou essa caixa de esterco, por que que ela fez isso comigo? Mas está tudo bem, deixa estar. Passam-se alguns meses e vem o aniversário da vizinha. E essa mulher pega e envia para a casa da vizinha uma caixa também. Quando a vizinha abre a caixa achando que teria ali um monte de esterco ou coisas piores, irmãos, tinha um vasinho de planta, sabe, umas flores lindas, tinha ali um bolinho para ela, tinha um negocinho muito lindo, muito bonito, muito bem feito dentro daquela caixa. E aí, aquela mulher pega e aquele presente, ela abre e ela pensa assim, puxa vida, que tola, que idiota. Eu mandei esterco para ela alguns meses atrás e ela me mandou flores. Ela me mandou um bolinho, ela me mandou um presente legal, algo que eu gostei de receber. Que mulher trouxa, que mulher tola, que mulher idiota. Só que ela esqueceu que debaixo, na verdade ela não tinha tirado o bolo ainda, e debaixo do bolo tinha um cartãozinho. E quando ela tira o bolo, ela pega o cartãozinho para ler. Lá estava escrito, cada um dá o que tem. É por isso que perdoar ou não perdoar diz muito sobre quem nós somos. Perdoar ou não perdoar diz muito sobre a nossa essência, diz muito sobre o que nós carregamos no nosso coração.
Embora perdoar seja difícil, é necessário, não porque o outro merece, mas porque você não merece viver a vida que você está vivendo por causa da falta de perdão. Por que eu devo perdoar? Perdoar não é uma questão de escolha, irmãos. Não dá para escolher, eu vou perdoar a Vera, mas não vou perdoar a Lídia. Eu vou perdoar a Deise, mas não vou perdoar o pastor Luciano, não tem como. Perdoar não é uma escolha, perdoar é um mandamento divino para as nossas vidas. E aí, perdoar é uma necessidade que nós temos, perdoar é uma questão de vida e morte. Por quê? Porque eu aprendi e coloquei aqui, baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, que não perdoar é dar comida para o diabo. Enquanto eu não perdoo alguém, enquanto eu estou nutrindo um sentimento de falta de perdão, enquanto eu estou nutrindo por alguém um sentimento de raiva, de angústia, de vingança, enquanto eu estou nutrindo por alguém um sentimento ruim, irmãos, eu estou alimentando o diabo. Pastor Alberto, qual é a base bíblica para isso? Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Agora olha isso aqui. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: enquanto nós não perdoamos, nós estamos sendo vencidos pelo inferno. Enquanto nós não decidimos perdoar alguém, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso, perdão é decisão, nós estamos sendo vencidos pelo mal. É o texto que vai dizer, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Eu decidi perdoar. Então, não perdoar é dar comida para o diabo. Quando eu não perdoo, aquele que mata, aquele que rouba, aquele que destrói, é alimentado por aquele que vai ser morto, roubado e destruído. Posso te dar um conselho nessa noite? Vou falar isso aqui, vou te dar esse conselho algumas vezes. Não é fácil, mas perdoa em nome de Jesus. Perdoa em nome de Jesus. Passa para mim. Aqui eu já falei sobre isso. Deixa aqui. Olha que forte isso. Depois você pega lá no aplicativo da igreja esse material. Só essa frase em amarelo aqui. O prato predileto do diabo é a ausência de perdão. Quando há ausência de perdão, a ausência de comunhão, de comunicação, a ausência de proximidade, isso para o diabo é uma maravilha. Quando você desiste de se aproximar de alguém, quando você desiste de ter comunhão com alguém, quando você desiste de amar alguém, quando você desiste de ajudar alguém, isso aqui é um prato predileto do diabo. Perdoar, por que eu devo perdoar? Não perdoar me torna um filho rebelde, pois me coloca em desobediência. Irmão, não adianta, guarda no seu coração. Esse seminário aqui é para gente madura, é para gente que quer, de fato, mudar a sua vida e transformar a sua vida, tanto em questões pessoais, como em questões espirituais também. Talvez isso aqui eu vou falar para quem é espiritual nesse momento. Não perdoar me torna um filho rebelde, pois me coloca em desobediência. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22 diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7. Aqui Pedro está querendo tirar uma onda com Jesus. Pedro está querendo dizer para Jesus assim: não, Senhor, eu sei que eu devo perdoar, mas quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que faz alguma coisa ruim contra mim? Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém que me faz mal? Até 7 vezes? Tipo assim, né? Se precisar perdoar 7 vezes eu perdoo. Aí Jesus dá um mandamento para ele. Aí Jesus responde: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. E quando eu não faço isso aqui, irmãos? Isso aqui é um mandamento de Jesus. Isso aqui é um mandamento espiritual. Quando eu deixo de cumprir mandamentos espirituais, eu me torno um filho rebelde. Quando eu deixo de jogar o lixo fora, eu me torno um filho rebelde. Eu não sei se eu já fiz essa analogia com vocês aqui, já contei essa história. Uma filha está em casa, o pai está em casa, sentado na sua poltrona do papai, lendo o jornal do dia.
E aí uma filha de 7 anos, ela vem correndo, abraça o pai. E ela começa a dizer para o pai: pai, como eu te amo, pai. O Senhor é o melhor pai do mundo. Não existe um pai melhor do que o Senhor. Eu não poderia ter tido um pai melhor do que o Senhor. Pai, você é bom demais. Pai, você é maravilhoso. Pai, o meu coração se enche de alegria quando eu estou na sua presença. O pai dá um abraço na filha e diz para ela: filha, tudo bem, papai também te ama, você também é especial, você é a filha predileta do papai, papai tem um amor incondicional por você, mas eu queria te fazer um pedido. Sua mãe está lá na cozinha, arrumando a cozinha, fazendo almoço, tem um lixo lá no canto da cozinha, você vai lá e joga o lixo fora para o papai? Ela sai da sala correndo, vai para o quarto, brinca, faz 1 milhão de coisas e volta meia hora depois. Abraça o pai: pai, eu te amo, pai, o Senhor é o melhor pai do mundo, pai, o Senhor é maravilhoso, pai, você é especial demais, pai, eu não podia ter tido um pai melhor, pai, o Senhor não imagina como eu sou apaixonada pelo Senhor. Ela ajoelha nos pés do pai, abraça as pernas do pai e fica dizendo para o pai enquanto ama o pai. Aí o pai abraça: filha, papai também te ama, mas você jogou o lixo fora que o papai pediu? Porque eu acho que o lixo está lá na cozinha ainda. Aí ela sai correndo, vai para o quarto, faz a mesma coisa, volta meia hora depois: pai, eu te amo, aquela história toda. Sabe como a gente faz nos cultos de domingo que a gente vem? A gente passa a semana toda cheia de lixo, sabe? Lixo emocional, lixo sentimental, lixo espiritual. E aí domingo a gente vem, irmão: pai, eu te amo, o Senhor é o melhor pai do mundo, o Senhor é maravilhoso. Deus está mandando alguém jogar o lixo fora aqui nessa noite, querido. Aí ela vem a 3ª vez, a 4ª vez, a 5ª vez. Chega uma hora que ela chega para abraçar o pai segura ela pelos braços e diz assim: eu não quero mais ouvir as suas palavras, porque se você me amasse, você faria o que eu tenho te mandado, te pedido para fazer, que é jogar o lixo fora. O que comove Deus, irmãos, na verdade Deus não pode ser comovido por ninguém, mas o que move Deus não são as nossas palavras. O que move Deus são as nossas ações. Lembra que quem é da igreja aqui vai lembrar que há pouco tempo eu preguei aqui sobre uma vida de adoração? Quem lembra? Adoração não é chegar no culto de domingo à noite, levantar a mão e começar aleluia, glória a Deus, cantar muito bem aqui em cima, aí embaixo, onde você está no seu banco. Adoração não é isso. Adoração é a vida que eu levo. E o que eu faço aqui então no culto de domingo à noite, no culto de quinta-feira à noite, quando eu levanto as minhas mãos, é uma extensão da adoração. Então, quando nós não perdoamos, nós estamos sendo rebeldes, nós estamos em desobediência, porque perdoar na vida de quem é filho de Deus é um mandamento, é um direcionamento. Porque eu devo perdoar? Pode passar. Depois você pega lá o material e lê ele todo na internet, lá no nosso aplicativo. Isso aqui, irmão, é sério demais. Isso aqui é sério demais. Vocês estão conseguindo ler daí? Está todo mundo conseguindo enxergar? Está aí, Dinei? Está conseguindo ver? Quem não perdoa não pode ser perdoado. Você consegue ver a seriedade disso aqui? Você consegue entender a complexidade disso aqui? Eu vou provar para você dentro da Bíblia, irmãos. Nos seus mandamentos, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Jesus, ele insistiu em dizer: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Você consegue entender isso, a seriedade disso? Você consegue entender quando eu pego esse microfone aqui para pregar para vocês fora desse seminário? E já disse isso aqui, que a falta de perdão impede Deus de responder a nossa oração. Porque como que a gente comumente começa orando? Senhor, perdoa os meus pecados. É assim ou não é? É ou não é, igreja? Aí tem dia que a gente está meio ruim, né, irmão? A gente fala: Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. Quando eu não perdoo, e que eu meto essa frase para Deus aqui, Ele já diz: pode parar por aí. Já não tem mais como ouvir o que você vai continuar dizendo. Já não tem mais como atender o que você vai continuar dizendo. É por isso, irmão, que eu tenho muita dificuldade com gente que se acha santa demais, com gente que se acha espiritual demais, com gente que se acha, sabe,
Eu revelo, eu oro, eu faço, Deus fala comigo, eu falo com Deus. E quando a gente se aproxima, a gente se conhece. Eu vejo que a pessoa tem problema com um monte de gente, não consegue perdoar um monte de gente. Eu falo, cara, como é que Deus pode falar com uma pessoa dessa que não perdoa, irmão? Como é que é isso? Não estou inventando nada não, estou indo para a Bíblia, filho. Como é que você pode falar, Deus fala comigo, eu falo com Deus, Deus me ouve, Deus me revela, Deus faz através da minha vida. Se você está precisando perdoar a gente, se eu estou precisando perdoar alguém, se você não perdoa os outros, também não é perdoado. Porque quando você... Olha a seriedade disso aqui, eu demorei para entender isso. Porque quando você reluta em perdoar, você está dizendo que é perfeito. Por que eu não libero perdão sobre a vida de alguém? Porque eu me acho melhor do que aquele alguém, irmão. Eu posso entrar aqui, posso apertar um pouquinho mais o prego, quer afundar um pouquinho mais o prego? Por que eu não perdoo alguém que me traiu? Porque na minha concepção eu vou dizer... Eu nunca faria isso. Eu nunca agiria com essa pessoa do mesmo jeito. Então, consecutivamente, eu sou melhor que essa pessoa nessa área, nessa situação, nessa circunstância. Por que Deus não nos perdoa quando nós não perdoamos? Porque ao não perdoar alguém, eu estou dizendo para esse alguém, eu sou melhor que você, cara. Eu não faria ou não faço as coisas que você fez ou que você faz. Eu sou melhor que você. E aí... A consequência é que quando alguém se declara perfeito, acaba saindo da posição de pecador e já não necessita mais da graça de Deus. Graça não é favor imerecido? Ou seja, é dado para quem não merece. Então, quando eu me coloco na posição de alguém que não peca, por que Deus precisa me perdoar se eu me considero um não pecador? Se eu me considero alguém que não peca, se eu me considero alguém que é melhor do que o outro? E você? Precisa de perdão? Tem alguém aqui, irmão, que entende? Pastor, eu preciso de perdão. Eu preciso do perdão de Deus todos os dias, irmãos. Eu preciso do perdão de muitas pessoas em muitos momentos, reconheço isso. Agora, se você entende que você precisa de perdão, você não pode exigir perfeição, porque você mesmo não é perfeito. Sendo todos nós pecadores, não temos o direito de cobrar perfeição de quem quer que seja. É por isso que devemos liberar perdão e simplesmente... Aí eu botei aqui esquecer, entre aspas, né, o erro do outro, ou seja, não levar mais em consideração o erro do outro. Se você nessa noite entende que você precisa de perdão, aprenda a perdoar também. A diferença, irmão, do nosso pecado para o do outro é que o nosso é diferente do dele. Você consegue entender isso? Quem não perdoa não pode orar, já falei sobre isso. Do mesmo modo, 1 Pedro 3,7, Bíblia. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios. Isso aqui está dando um exemplo de casamento, mas a gente traz isso para relacionamento em geral também. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ou seja, quando eu não libero perdão para alguém, quando eu não trato alguém, embora aqui esteja falando de casamento, mas quando eu não trato alguém como alguém que merece a graça, a minha oração ela não pode chegar ao trono de Deus. Aí, quando o nosso relacionamento familiar ou interpessoal fica comprometido por falta de perdão, guarde isso aqui no coração, querido. As nossas orações, elas já nascem mortas. Elas já morrem antes de nascer. Então, se eu não perdoo, guarde isso aqui no seu coração. Eu sei que tem gostinho de bezetacil, mas eu não posso mentir para você. Quando eu não perdoo, quando eu tenho algo contra alguém, quando eu nutro no meu coração uma raiva, uma inveja, uma ira, um rancor contra alguém, e não me permito ser tratado por aquilo, orar se torna uma perda de tempo. Porque Deus não quer ouvir as minhas palavras. Deus quer ouvir as minhas intenções. Deus não trabalha com palavras apenas. Deus trabalha com motivações. Você já leu lá em 2 Coríntios 9:2, se eu não estiver enganado? Que a gente usa muito esse texto para a oferta, que Deus ama aquele que dá. Quem já leu? O que está escrito no texto lá? Deus ama aquele?
Dá com alegria. Não podia acabar ali, não dá? Né, Juscelia? Deus ama aquele que dá. Aí você poderia dar de qualquer jeito. Ó, Deus, vim trazer minha oferta. Ah, eu vou falar uma coisa de oferta aqui também. Pastor, se eu falar isso, fala, irmão. Eu não quero ser o pastor da maior igreja de São Gonçalo, não. Eu quero ser o pastor de uma igreja que vai para o céu. Eu quero ser pastor de uma igreja curada e tratada pelo sangue do Cordeiro. Falo isso para vocês em Cristo. Eu prefiro ter uma igreja com 15 que eu sei que vão para o céu junto comigo do que ter uma igreja com 500 mil e, sabe, olhar e... Prefiro. Até para ofertar, você precisa estar acertado e consertado com seu irmão. Em determinado momento, Jesus vai dizer assim, olha, se você estiver levando a sua oferta e você se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, alguém já leu esse texto? Separa a oferta, deixa a oferta do lado, volta, se conserta com seu irmão e aí você volta e entrega a sua oferta. Perdoar é tudo, irmãos. Perdoar é, como eu já disse, é o cerne, é o centro do cristianismo. É por isso que Jesus nos ensinou a orar assim. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Irmão, você já parou para pensar se Deus ouvisse tudo que a gente ora? Você já parou para pensar se Deus ouvisse tudo que a gente fala, tudo que a gente prega, tudo que a gente canta, tudo que a gente ora? Olha como que a gente é hipócrita, irmãos, em muitos momentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas eu não perdoo ninguém. Eu não libero perdão sobre a vida de ninguém. Eu não exerço perdão sobre a vida de ninguém. E isso vai destruindo a nossa vida com Deus. Aí depois, se você baixar o material lá, se quiser circular isso aqui, anotar isso aqui, colocar no teu Facebook, no teu Instagram, nem precisa me dar crédito, não, pode dizer que é teu. O perdão é a chave que mantém o coração de Deus sempre aberto para nos ouvir. Eu posso dizer uma coisa para você nessa noite? Quem aqui quer ser ouvido por Deus? Quer ser ouvido por Deus? Perdoa. Quer ser ouvido por Deus? Aprenda a perdoar. Quer ser ouvido por Deus? Quebra esse coração de pedra que você tem. Quer ser ouvido por Deus? Permita Deus tratar o teu coração. Quer ser ouvido por Deus? Aprenda a liberar perdão sobre a vida das pessoas. Quer ser ouvido por Deus? Para de se achar melhor do que os outros. O perdão é a chave que abre o coração de Deus ou que mantém o coração de Deus sempre aberto. Quem não perdoa adoece. Irmão, a gente que atende muita gente, a gente que fala com muita gente, a gente que conversa com muita gente, que a gente tem visto de pessoas doentes, não apenas na alma, no espírito, mas no corpo físico. E quando a gente começa a ouvir as histórias, quando a gente começa a ouvir o porquê daquela pessoa ter chegado naquele estágio, da pessoa ter chegado naquela maneira que se encontra, a gente entende que tudo começou numa falta de perdão. Numa falta de perdão. Eu atendi em Teresópolis há um tempo atrás uma senhora, 27 anos de casamento, e aquela mulher estava toda doente, toda arrebentada, problema no coração, já tinha dado os negócios aí de infarto, AVC, toda ruim, irmãos. E a gente começou a conversar na época, tentar entender o motivo daquilo. E aí conversando, não é fazer nenhum tipo de regressão, tá? Há poder no sangue de Jesus, mas conversar, tentar pegar a raiz daquele problema, de onde veio, de onde começou, o porquê daquilo tudo. Aí ela vira para mim e fala assim, pastor, eu estou casado, 27 nada, 37 anos, uma senhora já. Eu estou casado há 37 anos, pastor. E há 37 anos eu odeio o meu marido. Falei, que isso, irmã? Pastor, eu moro com um monstro dentro da minha casa. Há 37 anos. Eu falei, me conta essa história. Ela falou, pastor, tem criança aí? Amém. A gente casou, pastor. Uma semana depois do nosso casamento, eu estava passando muito mal. E ele quis ter relações comigo e eu disse que não queria, que não estava bem naquele momento. Eu fui estuprada pelo meu marido naquele momento. A partir daquele dia, a partir daquela noite, a partir daquela madrugada, o que eu nutro no meu coração por aquele homem é ódio. Todas as vezes que eu acordo do lado daquele homem, eu sinto ódio.
Todas as vezes que eu abro os olhos de madrugada e vejo que ele está dormindo do meu lado, é ódio que eu sinto, pastor. E eu entendi junto com ela naquele momento, irmão, que aquele problema de coração, que aquele AVC que ela tinha tido, que aquele infarto que ela teve, começou porque ela não conseguiu perdoar o marido, ou que pelo menos manteve um relacionamento com ele de aparência, durante 37 anos, odiando aquele homem que estava do lado dela. Eu sei que muitas pessoas aqui, em nome de Jesus, né, não tenham chegado a esse extremo, mas não estou falando do casamento, né, marido e mulher, mas talvez você conviva com algumas pessoas que você odeia, que você, né, tem raiva, que você tem ódio, e isso, mais cedo ou mais tarde, se você não tratar, você vai adoecer. Ainda que não seja no espírito, ainda que não seja na alma, vai ser no teu corpo físico. Seja qual for a razão, perdoar não é só uma decisão ou um gesto de amor, mas um ato que revela a preocupação com a saúde. Ou seja, mais uma vez eu vou reiterar isso aqui, eu não perdoo o outro porque o outro merece, eu perdoo o outro porque eu não mereço passar noites em claro, pensando naquele que me fez mal e no mal que ele me fez. Sou eu que não mereço. É a minha saúde que não merece ser deteriorada por causa de um mal que alguém me fez. Então, querido, estudos comprovam que a falta de perdão pode desencadear em doenças emocionais e físicas, como depressão, dores musculares, hipertensão e até mesmo câncer. O perdão está intimamente ligado às emoções e, se não for tratado, resulta em situações de somatização, ou seja, a gente vai somatizando dia após dia, mês após mês, ano após ano, e aí chega o momento em que o nosso corpo não aguenta mais. O sentimento não resolvido acaba se revertendo contra a própria pessoa que guarda e se torna destrutiva. Portanto, o maior benefício é para quem concede o perdão. Você consegue entender nessa noite? Irmãos, eu oro aqui, eu estou dando essa palestra aqui, mas orando para que você entenda que perdoar alguém, você não está fazendo bem para aquele alguém, você está fazendo bem para você mesmo. Que o beneficiado, quando você perdoa, não é aquela pessoa que te fez mal, mas é você mesmo e mesma que está sendo beneficiado ou beneficiada. A concessão do perdão faz tão bem para as pessoas que, através dessa atitude, começam a se compreender, a se perdoar e também a se curar. A chave para perdoar. Aqui, irmão, isso aqui mudou minha vida. Os daqui, que aqui estão há algum tempo, sabem da minha história, da minha relação com a minha mãe, da minha dificuldade de me relacionar com a minha mãe a vida inteira. Quem prega para vocês aqui nessa noite, né, talvez a maioria que saiba disso, mas perdoe os que estão aqui há algum tempo já ouviram isso, mas a gente tem muita gente nova aqui hoje. Cresceu debaixo de agressão, cresceu debaixo de palavra de maldição. Eu não me lembro, ou me lembro pouquíssimas vezes de ouvir um eu te amo da boca da minha mãe, eu me lembro pouquíssimas vezes de ser abraçado pela minha mãe. Eu não me lembro durante a minha infância de ouvir a minha mãe dizendo para mim, olha, você vai ser um médico, você vai ser um pastor, você vai ser um juiz, um advogado. Não. Eu me lembro de que as profecias sobre a minha vida eram, eu tenho fé em Deus que vou te ver dentro de uma cela de cadeia, dentro de um presídio. Eu tenho fé em Deus, e botava Deus no meio ainda. Agressões quase que todos os dias. Então eu fui alguém que cresci dentro desse ambiente. Eu cheguei ao ponto de, já estando na igreja com 14 anos de idade, subir um monte e pedir a Deus para matar minha mãe. Minha mãe faleceu no ano passado, os que daqui sabem disso. A gente conseguiu reconstruir a nossa relação num curto espaço de tempo. Eu tenho uma convicção no meu coração que a minha mãe está na glória e que daqui a um tempo eu vou encontrar com ela lá, para vivermos juntos a eternidade. Mas não foi fácil ser filho da minha mãe. No dia do meu batismo, já falei, quem lembra de eu contar isso aqui? No dia do meu batismo, chego em casa, todo bobo não, porque não foi um familiar meu no batismo. Todo mundo lá, pai, mãe, sendo abraçado, o pastor batizava, jogava na água, tirava. Os familiares do fulano, fiquem aqui perto dele para tomarem ceia juntos. Aí vinha. Ciclano, o outro aqui, o outro ali. Quando chega o meu batismo, estou eu sozinho lá. Aí quando o pastor foi começar, eu falei, não, pastor, não precisa falar não, que não veio ninguém na minha família. Estou sozinho.
Eu boto o pé dentro de casa, irmão, com o meu certificadozinho de batismo, com a Bíblia que eu tinha ganhado. Querendo contar aquela experiência para minha mãe. Quando eu chego na cozinha, coloquei o pé na cozinha, ela olha para mim, ela puxa a mão cá de trás e manda. Pá! Dentro da cara. Eu tomo um susto com aquilo. Ela diz, é só para saber se você é crente mesmo. Esse foi o ambiente que eu cresci. Eu aprendi que a chave para perdoar é deixar de se concentrar naquilo que lhe fizeram e começar a se concentrar naquilo que Jesus fez por você. Queria chamar aqui a irmã Jurema. Vem cá, irmã, em nome de Jesus. Chamar aqui Elane. Me ajuda aqui, Elane. Para a gente já seguir. Perdão é a faxina do coração, irmãos. Perdão é a faxina do coração. Perdoar é jogar o lixo emocional fora. O apóstolo Paulo ensinou os irmãos de Éfeso sobre a necessidade de fazer essa faxina no coração, dizendo, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia, antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quando eu perdoo, eu jogo todo o lixo que está dentro de mim fora. Quem não perdoa transforma o coração em uma lata de lixo emocional. É por essa razão que não devemos levar ira, mágoa, rancor, ressentimento para a cama. Pois todas essas coisas são lixos emocionais. E carregar esse lixo provoca câncer na alma. Efésios 4:26, apazigue sua ira antes que o sol se ponha. Olha o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Tem gente aqui nessa noite precisando ser curada, que está com esse sentimento há anos aí, ó. Que nutre raiva por alguém, que quando lembra de alguém só consegue se lembrar do que aquele alguém te fez. Que quando se recorda de uma pessoa só consegue se lembrar do mal, do problema que aquela pessoa criou na sua vida. E a palavra de Deus diz assim, apazigue, ou seja, diminua, acabe com a sua ira antes que o sol se ponha, ou seja, não vá para a cama com raiva de alguém. Não vá para a cama, não vá dormir sem perdoar alguém. E você está aí se matando emocionalmente, sentimentalmente, porque há muito tempo você está vivendo algo aí que você não deveria estar vivendo. E o texto termina dizendo assim, não dê lugar ao diabo. O que Paulo está ensinando para a gente é que quando a gente não perdoa, a gente está dando lugar para o diabo, irmãos. A gente está deixando o diabo agir na nossa vida. A gente está comprometendo a nossa vida com o outro. A gente está comprometendo a nossa vida com a nossa família. A gente está comprometendo a nossa vida, não é verdade, com os nossos amigos, com os nossos irmãos na igreja. Pelo simples fato da gente não perdoar. Você vai entender já já porque essa coisa linda de Jesus está aqui. Ela já vai falar. Passa rapidinho, por favor. Eu não vou conseguir falar isso tudo, depois você vai ler lá. Perdoar é transferir a conta para as mãos de Deus. Perdoar é olhar para alguém que me fez mal. Saber que aquela pessoa me fez mal. Entregar aquele mal nas mãos de Deus. Entender que Deus é a pessoa certa para tratar com aquela pessoa. Passa aí, por favor. Perdoar é derrotar o mal com golpes de bondade. Jesus ensinou esse princípio no Sermão da Montanha, quando disse, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos, perdoe, e orem por aqueles que os perseguem, perdoe. O apóstolo Paulo também vai praticar e vai ensinar esse mesmo princípio, Romanos capítulo 12, versículos 20 e 21. Se o seu inimigo tiver fome, lhe der dele de comer, dá perdão para ele. Se tiver sede dele de beber, perdoa ele. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem, ou seja, perdoe. É transferir a conta para Deus. Passa. Perdoar é abrir mão da razão, do passado, para construir o futuro. Isaías 40, só vou ler os textos aqui para a gente terminar e chamar a irmã
Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Esqueça, irmão. Pastor, eu não tenho amnésia, eu não sou maluco, eu não sou louco, eu não tenho problema mental. Não dá para esquecer o que aconteceu comigo. Não dá para esquecer o que me fizeram. Não dá para esquecer o mal que fizeram comigo, com a minha família. Não dá para esquecer a situação a qual eu fui submetido. Ei, Deus sabe que você não é doido, que você não tem amnésia. Então por que Ele está dizendo, esqueçam o que se foi? Esse esqueçam aqui no original é, para de levar em consideração. Para de levar em consideração. Se existe uma coisa, irmão, que não tem como mudar, é passado. Dá para mudar o passado? Não dá. Aquilo que você fez com alguém não dá para mudar. Aquilo que fizeram com você não dá para mudar. Agora o teu futuro pode estar comprometido hoje, porque você tem vivido pelo que fizeram com você. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Alguém quer receber uma coisa nova de Deus aqui nessa noite? Seja sincero, irmão, agora é momento profético para a nossa vida. Você quer receber algo novo de Deus para a sua vida? Então receber o algo novo de Deus está ligado a esquecer o que se foi. A esquecer o passado. Ela já está surgindo, vocês não a percebem. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ou seja, eu vou fazer algo impossível. Passa pra gente. Aqui eu termino e chamo minha querida. Perdoar não é uma opção. Não é uma opção. Você quer ter uma vida com Deus? Você quer ter uma vida abençoada, uma vida transformada? Então eu quero te informar nessa noite que perdoar não é uma opção. Perdoar, querido, é um mandamento. A gente está muito acostumado a escolher quem a gente vai perdoar e quem a gente não vai perdoar. É mentira, verdade, irmão? A gente não vai... Puxa aí no teu subconsciente. Ah, não. Valtinho? Não, Valtinho é meu amigo. Valtinho, vou perdoar Valtinho. Valtinho é meu irmão. A Vânia? Não, Vânia nunca mais eu perdoo. Nunca mais eu falo. Nunca mais pisa na minha casa. Nunca mais eu entro na casa dela. Nunca mais... Isso não é uma opção, não é você que escolhe quem vai perdoar ou não vai perdoar. Existem coisas que a gente acha que são perdoáveis. Não. Mentiu para mim, não tem perdão. Ah não, esse aqui só fez uma coisinha comigo, tem perdão. Não é uma opção. Quem quer ter uma vida com Deus, quem quer ter uma vida leve, quem quer ter uma vida de paz, precisa perdoar, irmãos. Vem cá, querida. Essa coisa linda de Jesus aqui, irmão, isso aqui é minha mãezinha querida. Ela sabe disso. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela vida dela? Essa mulher é minha coluna de oração. Deus usou muito a vida dela para dizer que nós estaríamos aqui nesse lugar. E eu conheci, quer dizer, fui conhecer de fato, eu sabia quem era, mas fui conhecê-la de fato, numa classe de discipulado lá em Monte Hermon. Uma classe de discipulado para quase 100 pessoas, né? Era muita gente, né, irmã? E esse tema aqui que eu estou abordando hoje, eu fiz um estudo para um dia. Lembra disso? A gente levou 3 dias trabalhando sobre perdão. Porque lá existiam, tenho certeza que aqui existem pessoas também que querem ser curadas. E um dia ela pede, levanta a mão e fala assim, pastor, eu posso contar a minha história? Não era nem pastor ainda. Ela falou, posso contar a minha história? Eu falei, pode. Falei, mais uma dessas histórias, né? Aí ela começou a contar a história dela. E a história dessa mulher mudou a minha vida. Porque eu consegui perdoar a minha mãe, depois que eu ouvi a história de perdão dela. Eu olhei para a história dela e falei, se ela conseguiu perdoar, eu também consigo. Vamos contar o testemunho? Aleluia, né? Deus é maravilhoso. A paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos falando aqui, hein? Nós estamos falando do amor, o perdão, né? Aquele que tem o verdadeiro amor do Senhor tem o perdão no coração. Eu, em 84, eu perdi uma filha. Ela foi assassinada no serviço.
entraram lá na casa, né, para roubar a joia, que foi até um domingo, né, na parte da manhã. Esperaram a patroa dela sair, e nisso ele era conhecido da patroa dela. E ele entrou, né, e roubou a vida da minha filha. Não sei se ele sabia, queria saber se ela sabia onde estava a joia, né? Que ele trabalhava no banco, na época no Banerj. E nisso ela deu uma joia para ele penhorar, e lá ele depois resolveu, apanhou, e ele acho que ficou com raiva e queria a joia de novo. E o que aconteceu? Tiraram a vida da minha filha, ele levou outro rapaz de mau elemento, foi 2, né? Deu 36 facadas na minha filha, né? Uma jovem, ela era cristã, ela era na época da restauração. Minha filha cantava, parecia um passarinho. Quando cantava, ela envolvia a igreja, que era de Deus mesmo. E nisso que aconteceu isso tudo, quando eu soube que aconteceu, a primeira coisa que eu fiz, depois que eu vi que aconteceu, eu joelhei e pedi a Deus que Deus me desse capacidade e sabedoria de um dia falar do amor de Deus com esses rapazes. E nisso meu marido, meus cunhados e o pessoal que tem de matar, tem de acontecer, e eu disse assim, deixe de falar besteira, vão entregar na mão do Senhor, porque nunca mais, minha filha não vai voltar. Se fizer besteira, não vai voltar. E nisso passou o tempo, o rapaz, esse que entrou lá, que trabalhava no banco, é primário, né? Ele está passeando na rua, glória a Deus até hoje, mora lá em Teresópolis. E o outro, que ele já tinha passagem, ele foi preso. Mas já ficou 3 anos também. E nisso, depois acho que foi em 86, 87 mais ou menos, ele estava dentro do mercado, eu fui, peguei ele, né? Ele não esperava que eu vi ele assim de longe, eu estava com o cesto na mão, arriei e fui de encontro a ele. E fui de encontro, quando eu agarrei ele, quando ele me viu, ele ficou branco, ele tremia. Eu só disse assim, meu filho, eu não vim te fazer nada. Eu só vim te falar o quanto que Deus te ama, o quanto que você é importante para o Senhor. E ali eu falei do amor e do perdão do Senhor para esse rapaz, né? E Deus é muito bom. E eu glorifico a Deus que através da gente saber amar, a gente saber perdoar, como já foi tudo dito aqui, né? Não precisava nem o testemunho, é aonde a gente acha paz. Aonde a gente acha paz, acha alegria, né? Eu sei que de nós mesmos é difícil, mas quando o Espírito Santo de Deus toma conta da nossa vida, nós não achamos dificuldade, porque Deus é aquele que age por nós, age em todo momento, aleluia. E Ele nessa noite, eu creio que Ele está falando aqui em cada coração nesta noite. Perfeito, ninguém é perfeito, mas nós temos de servir ao Senhor com fidelidade. E o amor, pregar o amor é fácil, pregar o perdão é fácil, mas saber perdoar, saber amar como o nosso Deus fez na cruz é meio difícil. E eu também passei pela fase depois também foi difícil. Eu, graças a Deus, tive um casamento de 48 anos. Difícil, um homem alcoólatra. Aguentei até o fim da jornada, da caminhada. E quando chegou o fim, eu vi meu marido aceitar Jesus. E eu cuidar do meu marido, poder dar um banho, poder tratar.
eu e minha filha, através do amor e através do perdão. E é o que Deus está falando nesta noite, aleluia. E que Jesus possa abençoar não só o nossos coração e nos fortalecer e saber que só o Senhor é Deus. Se nós não colocar o Senhor na frente de todas as coisas, com amor, com sinceridade, fidelidade. Uma vez a gente é muito fiel nos nossos dízimos, na oferta, mas muitas vezes nós não somos fiel no amor e no perdão com o nosso irmão. Então nós estamos aqui nessa noite, eu glorifico ao Senhor, né? Que o Senhor tem feito isso na minha vida. E eu só posso dizer que eu sinto paz no meu coração. Quando eu vejo uma mãe que, né, a gente assiste tanto na televisão, a gente vê tantos coração partido. Eu sei que não é fácil, mas quando nós temos e coloco Jesus na frente, a gente vence, porque o Senhor é bom. E o Senhor é que nos fortalece, nos dá força e graça. E que Deus venha abençoar essa igreja, abençoar o pastor, sua família, cada irmão aqui. E que continue, Senhor, abrindo melhor nossa mente, para nós fazer o melhor para o Senhor. Que nós temos de olhar para a cruz, que os dias estão mal, mas confiando no Senhor, nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Estamos terminando. Apague as luzes, por favor. Tem como, Marcelo, me ajudar aí? Apagar a luz do templo. Nós perdoamos, irmãos, porque Ele nos perdoou primeiro, amém? Ele nos perdoou primeiro. Não tem como ouvir uma história dessa, né? O tempo aqui foi curto para ela contar o seu testemunho, o que ela viveu. Você ter uma filha assassinada e você conseguiu olhar nos olhos daquele que destruiu a sua família naquele momento e dizer: eu te perdoo, Jesus te ama e eu também te amo. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei: se ela conseguiu, quem sou eu para não perdoar alguém que falou mal de mim? Alguém que me fez um mal, quem sou eu? Nós perdoamos, porque Ele nos perdoou, porque Ele nos amou primeiro.